Num país de pequenas e microempresas, onde se torna impossível andar a contar o número de trabalhadores que aderiram à greve, governo e centrais sindicais fizeram o que sempre fazem na guerra dos números, e todos sabemos que não foi nem 8 nem 80. Mas esta greve geral teve um teste de algodão a mostrar que foi um sucesso. A fórmula é do diretor do Público, que nos lembra a mudança de posição do exímio leitor das massas. Se Ventura diz agora que existem razões para um descontentamento generalizado, é porque a greve geral existiu mesmo. Porquê? Pergunta ao Primeiro-Ministro, parecendo ignorar que o seu governo tem em cima da mesa um anteprojeto de revisão da legislação laboral que mexe significativamente nas relações entre trabalhadores e empresas. Se dependesse de Luís Montenegro, a semana teria sido toda dedicada a discutir a medalha de mérito atribuída pela Economist. Político que é político, até nas greves que defende aparece para trabalhar, e houve debate presidencial na televisão, já depois de ter havido debate no Parlamento. Por cá, há ainda que voltar a assinalar o reaparecimento do Procurador-Geral da República, que se veio queixar de si próprio e repetir que por ele nem sequer estava no lugar em que está. Lá por fora, a coisa pia mais fino com o documento de estratégia americana e a entrevista de Donald Trump ao Político. Tudo junto resume-se na estafada frase: o mundo está perigoso. Venha daí para uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Eu sou o Paulo Baldaia e faço a moderação da conversa. A sonoplastia é de João Luís Amorim. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira! Esta greve geral aconteceu num contexto económico muito favorável, crescimento, altas taxas de emprego, inflação controlada, ao contrário das últimas de 2010, 2013. A dimensão da greve permite ao governo seguir em frente e acomodar o impacto político desta interrupção na paz social, ou é um sinal de que a partir daqui as coisas só podem piorar se o governo não recuar? A tua pergunta tem dois caminhos de resposta. O primeiro é saber se, digamos assim, a perspectiva política do governo muda ou é muito afetada pela existência desta greve, que eu acho que não. E a outra é de saber se o governo tem caminho para fazer aprovar esta proposta nos termos em que está e sem ter substanciais alterações, que eu acho que não. Eu acho que este processo correu mal ao governo. Correu mal ao governo porque a proposta de alteração da lei laboral surgiu no início deste verão, sem que tivesse sido previamente anunciada nas eleições que tiveram lugar imediatamente antes, que tinham no programa eleitoral. O AD tinha menções muito breves, coisas até ao contrário do que está a propor agora. Muito ligeiras relativamente a alterações à lei laboral, e depois faz uma proposta muito extensa que aparece imediatamente redigida em concertação social. Depois, o governo não foi capaz de justificar perante o país qual era a necessidade de fazer esta alteração com esta substância, com este conteúdo e com este sentido. Ninguém percebeu, nem do setor empresarial, nem da população em geral, porque é que é preciso fazer estas mudanças. Depois o governo perdeu completamente o controlo do processo negocial na concertação social. Foi várias vezes surpreendido designadamente pela circunstância de a UGT ter junto à CGTP na convocatória da greve geral, e depois deixou que se instalasse finalmente no país a ideia de que esta lei é negativa para os interesses dos trabalhadores, é uma lei cujo sentido último, se quisermos destilá-lo de tudo aquilo que se anda a falar, é no sentido da precarização das relações de trabalho, e isso levou a uma reação adversa muito generalizada da população. Ainda esta semana saiu uma sondagem da Aximage que mostra que a maioria da população portuguesa estava a favor da greve e contra o governo, e substancialmente, eu acho que isto é que é mais importante, esta sondagem
é que coloca o governo numa situação difícil. Porquê? Porque independentemente de sabermos qual foi a adesão efetiva à greve, nós sabemos que há muita gente que não participou na greve, mas está contra isto. E o que é mais interessante dos resultados daquela sondagem é que o eleitorado que está mais contra estas alterações à lei laboral é o eleitorado do Chega. E André Ventura, com o seu grande faro político, percebeu isso e inverteu completamente o sentido que vinha indicando de que poderia votar favoravelmente esta lei na Assembleia da República se não houvesse acordo na concertação social. E ele ontem, na entrevista que deu, foi muito definitivo a dizer que a lei era uma má lei, que o governo tinha procedido mal, que isto era uma lei de teor completamente liberal, que tinha soluções muito más e, portanto, parece que o caminho que o governo queria trilhar ficou de repente sem parceiro. Portanto, eu acho que o governo não vai cair por causa disto, nem a sua, mas claramente este processo correu-lhe mal e vai ser muito difícil ele levar ao fim sem fazer alterações muito significativas à proposta de lei que apresentou. Marcos Lopes, viva. Balanço desta greve. Quem tem mais condições de dizer a Montenegro e a Palma Ramalho que é preciso alterar profundamente o anteprojeto? São os trabalhadores e os sindicatos ou André Ventura e o Chega? Acho que tens que acrescentar, se me permites, outra entidade, que é a CIP. Aliás, se há indicador avançado de que esta lei caiu do céu aos trambolhões sem qualquer tipo de justificação para que tenha aparecido, é a reação dos patrões, que por definição lhes convém ter sempre uma lei que, já aqui disse, eu não vou repetir argumentos, mas não há nenhum patrão que ache que a legislação laboral é um empecilho ao desempenho ao bom desempenho das suas empresas. Mas, no entanto, se lhe der mais poder para fazer aquilo que quer fazer nas empresas, melhor. Mas nem assim os patrões, enfim, em termos gerais, ficaram particularmente entusiasmados com esta revolução, digamos assim. Aprovaram em concertação social, disseram que sim, à maioria. Sim, não, mas é o que eu digo. Queriam mais, não, mas é o que eu digo, quer dizer, já que vem, pronto, é bem-vinda, mas ninguém a pediu, nem eles estão particularmente entusiasmados com isto. Eu vou-te ser muito franco, eu não vou fazer a apreciação global a este novo pacote, porque já fiz mais do que uma vez aqui e noutros sítios, mas sobretudo aqui. Eu não percebo, há aqui uma parte que me junta ao Pedro Cisa Vieira, que eu não percebo o timing, não percebo a intenção, não percebo o propósito disto do governo. Nós muitas vezes menorizamos ou desvalorizamos algo que é muito comum nas pessoas, nos políticos, em qualquer outra pessoa, não é só nos políticos, que é a estupidez e o deslumbramento. Damos de barato que, pelo facto de um tipo ser eleito, ser um tipo importante, ser um primeiro-ministro, ser um ministro, está completamente imune, está completamente imune à estupidez e ao deslumbramento. E eu acho que neste caso concreto há evidentemente um deslumbramento, talvez ideológico, talvez académico, talvez teórico. Há aqui um deslumbramento, uma espécie de uma guerra de conceitos académicos que eu de facto não consigo, quer dizer, consigo atingir porque a conheço. Isto existe desde que eu fiz direito e já vou para aí 450 mil anos, mas há também esta parte da estupidez, porque ninguém queria isto. E o governo acaba por se meter num beco com uma saída muito difícil, porque o Ventura já percebeu que isto não é popular junto do seu eleitorado. Não é, já percebeu, só percebeu agora. A semana passada estava a dizer coisas diferentes. Não, já percebeu, portanto já percebeu, não tinha percebido, mas agora já percebeu que isto não lhe é favorável, o que quer dizer que amanhã, agora também te vou dar razão a ti, não me quer dizer que amanhã acho o contrário. Mas estes são os dados e não me parece que ele vá voltar atrás.
E, portanto, o governo fica... Pode haver aqui uma tática qualquer, uma manhosice. Ontem uma amiga minha dizia que havia aqui qualquer coisa de manhoso. Pode ser que haja, eu não consigo, não sou especialista em coisas manhosas, mas pode haver aqui uma tentativa de depois fazer o discurso, olha, nós quisemos, mas não quisemos mudar. Há sempre a questão política de querer, e vivemos tempos de polarização muito fortes, de querer dividir outra vez, porque talvez, pode mas ser benéfico para quem está por cima. Talvez, e que nós sabemos que aquilo que vamos analisar, que este maná não vai durar sempre, também pode ser depois uma boa justificação. Olha, nós quisemos fazer uma reforma e não nos deixaram. Quer dizer, eu custa muito perceber. Eu acho é que o governo vai ter de recuar a todo o vapor e vai recuar. Estou quase certo disso. E para quê? E depois, para que é que serviu isto? Para que é que serviu? Claro que o governo não vai cair, isto não lhe vai ter particularmente impacto na sua popularidade. Não, particular, acho que pode ter. Vamos ver como é. Agora, deixa-me para me terminar dizer algo que me tem fascinado nos últimos tempos, que é a posição do Partido Socialista. Eu ouvi, como ouço todas as semanas com muita atenção, aqui o meu camarada e amigo Pedro Cisa Vieira. E ele aqui há 1 ou 2 episódios falava de algo que é muito importante. Que estes temas são bons para dividir, para clarear, para dividir as águas, para posicionar posições políticas. Para clarificar, para posicionar, para dizer nós estamos deste lado, vocês estão deste. Eu atravessamos todos este processo e eu estava à espera que José Luís Carneiro e o Partido Socialista fossem uma espécie de campeões contra este pacote laboral. Francamente, eu acho que era o que era lógico. Era o que era lógico e o que era... Não, desculpa. E que era taticamente apreciável. São os sindicatos... Não foram só. Eu vi... Os sindicatos é que têm essa responsabilidade. O Partido Socialista Paulo, disse que estava contra... É exatamente essa a frase que eu acho. Este é um processo, como aliás bem definiu o seu primeiro-ministro, eminentemente político. Sem dúvida político. Quer dizer, onde... Os sindicatos também fazem política, era o que mas eu também não digo que não. Mas o Partido Socialista também deve fazer. E eu esperava que ouvir todos os dias e todas as horas o José Luís Carneiro e os ministros... Deixa-me contrariar. Seria dar razão ao primeiro-ministro que tentou partidarizar esta greve. E a greve não era partidária, a greve era política, mas não era partidária. Paulo, a gente do PSD é exatamente esse o argumento contrário. O tema, vamos lá ver. Completamente o contrário, deixa-me só acabar. É completamente o contrário. Então, a minha opinião é o contrário do que tu dizes. Quando se diz que esta greve é política, claro, e pode ser partidarizada, claro que sim, porque não? Se o Partido Socialista tiver uma posição completamente... Mas não foi. Não é que o PSD, no PSD e no CDS, eu acho que esteja, vamos lá ver, nestas matérias, as alterações laborais. Nestas matérias laborais, a tradição, que foi muito poucas vezes quebrada, é que elas se iniciam com uma discussão com os parceiros sociais no Conselho Permanente de Concertação Social. Tipicamente, quando os governos querem tomar iniciativas legislativas, chegam ao Conselho, apresentam a intenção de fazer alterações, chegam a um entendimento sobre os princípios que vão estar subjacentes às alterações legislativas e só depois desses princípios estarem relativamente assentes é que avançam para a fase de redação, digamos assim. E, tipicamente também, os partidos dizem, nós esperaremos para ver o que é que sai da concertação social. E quando um documento chega à Assembleia da República para alterar a lei laboral com base num acordo feito em concertação social, tipicamente PS e PSD o viabilizam. Não quer dizer que votem a favor ou contra, mas tipicamente abstêm. Foi o que aconteceu no último. Houve uma abstenção do PSD que permitiu aprovar a lei, mesmo as alterações de 2019, que eram do tempo do governo da Geringonça ainda, que foram objeto de um acordo na concertação social. Chegaram à Assembleia da República, PC e Bloco de Esquerda votaram contra, o PS não tinha a maioria, votou a favor,
E o PSD absteve-se e permitiu que aquilo chegasse. Portanto, a posição dos partidos de governo é normalmente a de que a prioridade é a concertação social e depois nós logo estaremos aqui. À partida, o que o Zé Luís Carneiro disse foi: nós não concordamos com isto, mas isto é uma coisa para estar nos sindicatos. E o Zé Luís Carneiro deu uma entrevista esta semana dizendo exatamente isto, que é assim, e nós tomaremos uma posição em função de haver ou não um acordo na Constituição Social. Se não houver um acordo e com esta lei nós votaremos contra. A coisa, e também é verdade que estas alterações foram umas alterações cuja, digamos assim, reação adversa foi muito abrangente, porque lá está, foi desde o Chega até antigos ministros da AD, como o Bagão Félix, Silva Peneda, etc. Daí até por aí mesmo é que o Partido Socialista, portanto, devia ter. O que estou a dizer é que o governo perdeu completamente a mão neste processo, porque o lançou mal, porque não o soube conduzir, e agora, quer dizer, tenho a convicção que o parceiro que pensava que tinha para viabilizar na Assembleia da República, na ausência de um acordo na concertação social, que seria o Chega, já se pôs de fora. E era com isso que estava a contar. E já se pôs de fora. E portanto agora vamos ver o que é que o Governo fará. Deixa-me, para sairmos daqui, e não queria deixar passar aquilo que me parece que foi alguma euforia com a medalha da Economist, mas pode não ter sido. Pode ter sido uma tentativa de condicionar a greve. Pergunto-vos a questão do Primeiro-Ministro, que esteve em abril a propor um salário mínimo de 1.100 euros até ao final da legislatura. Na sexta-feira já propunha 1.500, na sexta já era 1.600, e o salário médio, que em abril era 2.000, já passou para 2.500 na sexta e 3.000 no sábado. O que é que justifica que o Primeiro-Ministro tenha andado aqui a... Não sei, mas não me parece nada prudente. Quer dizer, o Primeiro-Ministro andar a tirar assim valores, quer dizer, é muito complicado. Eu lembro-me que quando a certa altura foi anunciado que pelo então Primeiro-Ministro António Costa, que queria levar o salário mínimo para os 800 euros no período de uma legislatura, e o anunciou sem primeiro discutir na concertação social, os parceiros sociais foram muito hostis a este anúncio, porque diz que primeiro aumentar o salário mínimo e depois houve de facto um acordo na concertação social, um acordo para rendimentos e produtividade, que lá se comprometeu com aquela trajetória. Mas o que é curioso é que agora este Primeiro-Ministro anuncia assim num discurso valores completamente fora daquilo que ele tem estado a anunciar. Vai ser muito difícil, porque, quer dizer, coloca-se a si próprio numa posição difícil. Quer dizer, no fim do ano vai chegar à concertação social, vai dizer que o salário mínimo para os próximos anos vai ser isto, e as pessoas vão começar a dizer: mas o senhor não tinha dito que era para 1.600 euros. Opa, como se isso agora já contasse para alguma coisa. Quer dizer, foi muito imprudente e não se percebe como é que isto correu. Eu queria voltar depois ao tema da Economist. Ok, já claro, também lá. Já vamos a isso. Eu sou sensível a esta coisa de que daqui a uns tempos nós vamos chamar a atenção. Só que, infelizmente, as dinâmicas comunicacionais que nós hoje temos permitem que nós digamos as maiores barbaridades hoje, e amanhã toda a gente não só as esquece, como as relativiza. Ou atribuis a culpa a alguém por Eu lembro-me dos maiores delírios ditos por Luís Montenegro quando no seu papel de líder parlamentar do PSD, ou com governos do PSD e fora dos governos do PSD, que não são minimamente chamados agora lembrados. Eu lembro-me do que é que ele dizia sobre o crescimento do salário mínimo, e agora diz estas coisas. Isto aqui é tentativa de ocupar a agenda com outras coisas quaisquer. Rigorosamente mais nada. Não serve para mais nada. Quer dizer, obviamente que se eu tiver de analisar a questão do salário mínimo, eu acho que ele tem razão e que nós devemos seguir esse trajeto e tê-lo o mais depressa possível. Porque, de facto, mas não é... estas coisas convém pôr metas, não é? Agora, o que se tem de pôr, agora tem que se dizer é como é que se vai fazer isto e quando é que se vai fazer isto. E depois, na questão do salário médio, ainda pior,
Porque o salário médio é muito menos não, é impossível ou muito difícil de calcular ou de impor ou sequer de prever. Quer dizer, tens uma fórmula, tens alguns indícios, mas tu não, de repente, não promulgas, agora vamos ter 3.000 euros. Não é assim. O salário mínimo, sim senhor. Isso pode acontecer. E aliás, se tu vis alguns estudos, há até indicações de que ele pode subir mais depressa ou deveria subir mais depressa do que o custeiro. Mas enfim, isto é só dinâmicas. Sim, houve um período em que se estava a aproximar muito do salário médio. Isto são só dinâmicas comunicacionais que não interessam nem ao menino Jesus. E foi para criar mais um bocado de ruído. Vamos lá fechar esta parte da economia com esta medalha de ouro. A melhor economia do mundo. Eu estou a sorrir, em 2025. Mas podes. Sim, mas quer dizer, não precisas de sorrir. Eu queria só pôr isto em contexto neste sentido. Primeiro, a Economist faz isto desde há 5 anos. Usa estes critérios, que são critérios sobre como é que foi o crescimento da economia, como é que se desempenhou a inflação, como é que foi o emprego, como é que foi o mercado de capitais, num conjunto de 30 e tal países ricos. É uma avaliação conjuntural. Faz uma avaliação conjuntural. E nos últimos anos, aquilo que aconteceu foi que os vencedores foram a Grécia, a Itália, a Espanha e nós. Portugal. Pronto. Porquê? Porque, de facto, nesta conjuntura, os países da Europa do Sul, que passaram por um processo de ajustamento muito complicados durante aqueles tempos das dívidas soberanas, estão agora a crescer. E Portugal, até nestes últimos anos também, tem estado sempre ali, segundo lugar, oitavo lugar, 2022 etc. foi segundo. Foi segundo. Portanto, isto não é nada de surpreendente. A segunda coisa que queria dizer é que isto é consistente com aquilo que também é muito evidente desde há muitos anos. Nós, desde a última década, que nós estamos a crescer mais do que a Europa, temos a inflação relativamente controlada, temos uma estabilidade política e financeira que tem estado também a traduzir-se num crescimento económico acima da média e num funcionamento muito bom do emprego. Isto, quer dizer, é tão engraçado quanto isto. Eu estava no governo e dizia isto mesmo. E aqueles que agora estão no governo diziam isto é tudo falácia, isto não acontece nada, etc. Agora é o próprio governo que vai dizendo que isto é maravilhoso e aqueles que estão na oposição, incluindo pessoas de direita que acham que o governo não é suficientemente reformista, desvalorizam estes resultados. E aquilo que eu queria concluir era isto é melhor ser primeiro do que ser último. Isto é o reflexo de uma economia que está a funcionar bem. Nós devemos alegrar-nos nisso. Tem um sinal para o exterior que é ótimo, porque investidores, importadores de produtos portugueses, etc., é melhor que tenham boas notícias sobre o desempenho económico de Portugal do que o contrário. E este é Economist, apesar de tudo. Portanto, é pôr as coisas no seu devido lugar, estando satisfeitos, percebendo que ainda há muito caminho para fazer no sentido de nos compararmos estruturalmente a economias mais ricas, mas bolas, isto tem corrido bem. Tem corrido bem. Pois eu começo por aqui. Há bocado estava a falar das dinâmicas comunicacionais e do discurso no espaço público. E se há discurso que está no espaço público e dinâmica constitucional, meu Deus, comunicacional que me tem incomodado muito nos últimos anos, aliás, isto não é dia de dizer mal do Partido Socialista, mas que me tem... Mas que tiraste o dia a tirar. Sim, não, mas eu vou explicar porque é que vou dizer. Incomoda-me não, surpreende-me, exaspera-me o que o Partido Socialista fez particularmente no último mandato, com os dados da economia. Para mim é completamente alucinado. De facto, e eu agora não vou chamar, isso é o que o PS devia ter feito, outra coisa é o que eu acho que é a realidade. Nos últimos 10, enfim, vou pôr 10, 12 anos, não interessa. 10 anos a crescer acima da média. Nós estamos a crescer acima da média. Nós temos o salário mínimo a crescer. Temos o salário médio a crescer. Fizemos o PIB per capita a subir, mas vai ter agora, enfim, mas não vou entrar nessa discussão porque acho essa discussão etérea. Tivemos uma reforma que não foi nos últimos 10 anos, mas que teve
o seu quase apogeu uma reforma estrutural extraordinária, que foi a mudança de paradigma, como agora se costuma dizer, na nossa economia. Nós há 20 anos, ajuda-me Pedro, há 22, 23 anos tínhamos quê? 20% ou 23%? 30% mais 30% do PIB era de exportações. Nós este ano, nos últimos anos, temos 50%. Sim, isto é uma reforma estrutural. Não é uma reforma, é o resultado. O turismo é o entra resultado. de várias mudanças. Sabes porque o é que eu lhe turismo chamo? entra aí, Não interessa. Mas o turismo não explica 20% deste crescimento. Não Estás a perceber? explica. É que- Não. Do crescimento, Vou-te só dizer o seguinte. Vale 15% do E PIB. então? Este E ano, se o for? as exportações de bens para a Alemanha, as só exportações que de bens não é para a estrutural, Alemanha, não fica. este ano, as exportações de bens para a Alemanha, até ao final de setembro, cresceram 16%. Ou seja, e onde que é que cresceram? Bens farmacêuticos, máquinas Podemos e ter um material de problema com transporte. isso. Sim, não, agora com a crise. Mas eu vou. Não, é que já há vários Se anos que vendes vem mais estado a de crescer compra, para a Alemanha. Mas eu vou continuar. O país deixa mas eu de vou, se endividar. Deixa-me só continuar. Quando vende mais de compra. Portanto, estes são os dados. E quando só para responder aqui uma coisa ao Pedro Cisa Vieira sobre sobre a reforma estrutural, todas as reformas estruturais são processos. Esta coisa lunática que está na agenda, não há quem não o diga. Até é um pecado. Eu vou a painéis, é um pecado perguntar-se o que é essa história da reforma estruturais, porque as pessoas abrem a boca com reformas estruturais, quer dizer. As reformas estruturais. Há coisas muito simples na administração pública. Sim. Se acabares com burocracias, se facilitar licenciamentos, não sei o que isso é uma mas isso não. Pronto, eu chamo-lhe António. Quer dizer, isso é uma mudança. Quer dizer, não faz mal. Agora, uma reforma estrutural é um processo lento e que atravessa legislaturas e tudo mais. Há aqui 2 ou 3 problemas, claro que temos. A questão da habitação. Que vai ser sempre um problema, apesar de nós partirmos de um ponto muito curioso, que já aqui foi dito por nós, um ponto que não existe noutros países da Europa, é que 70% das casas das pessoas são proprietárias de casas, o que faz com que o problema não deixe de ser enorme, mas é um problema mais delimitado do que, por exemplo, em países onde a esmagadora maioria das pessoas têm casas arrendadas. E temos, e deixa-me só terminar com isto, esta história da saúde. E eu queria dizer aqui uma coisa que às vezes se diz mal. E eu ouço sempre, a saúde, o SNS não está um caos. Não é um caos. O CNS continua a funcionar e comparado... Tem problemas e tem dificuldades acrescidas ano para ano. Comparado com os seus parceiros europeus, com que nós estamos de nos comparar, não está nada mal. Claro que tem problemas de gestão, tem esta loucura de em 10 anos ter aumentado quase o dobro o que se gasta e a produtividade ter ficado praticamente na mesma, mas tem esse, quer dizer... Ou seja, em termos económicos, e mais, só este é que é mesmo, nós estamos no pico do emprego. Eu acho que só uma vez é que tivemos mais gente empregada. Agora já estamos, nunca tivemos tantas pessoas a trabalhar. Agora já passamos, nunca tivemos tanta gente empregada. Exatamente, já tivemos taxas de emprego mais baixas, mas não havia tanto emprego. Mas nunca tivemos tanta gente empregada. Claro. Aliás, e agora também podia fazer o discurso da imigração. Por alguma coisa nós temos tanta gente empregada e por alguma coisa temos tantos imigrantes. Era que se não fossem eles... Não, com este emprego sem imigrantes... Se não fossem eles, não tinha havido crescimento nenhum. Obviamente. Vamos aqui matérias obrigatórias para testes semanais, obviamente. É o PGR, são as presidenciais, é obrigatório lá ir. E eu vou uma espécie de Bem, o que até é que tenho janeiro, a dizer? calma. Sim, mas aqui houve 2 frente a frente que me parecem ter sido importantes, que é à direita o Coutinho Figueiredo, Marcos Mendes, e à esquerda António José Seguro e Gouveia e Melo. Marcos Lopes, começo por ti desta vez, avaliação destes 2 debates. A pergunta mais específica é: achas que eles têm importância para definir voto à direita e à esquerda? Achei que um teve muita importância e outro menos importância. O debate entre Gouveia e Melo e António José Seguro teve com certeza muita importância. Na minha opinião, claro. Mostrou que há alguém completamente impreparado em termos políticos. Completamente impreparado. Entregue a uma consultadoria de mediática
e comunicacional absolutamente desastrosa. Quer dizer, O problema será sempre dele. Claro. Ou é mas candidato o que eu digo. que tem ideias, É um ou se vai com as desastre. ideias Quer dizer, pelos vistos, o Gouveia Melo, a única coisa que tem para nos dar é uma postura de um bocadinho autoritária. Porque de resto não tem nada. É que eu fiquei impressionadíssimo com aquele debate, sou franco, porque eu estava à espera muito melhor de Gouveia Melo. Gouveia Melo não sabia o que é que estava ali a fazer. Trazia 2 ou 3 slogans preparados Paraquinhos. e mal preparados. Paraquinhos. Fez com que António José Seguro tivesse uma postura, enfim, quase de Estado, que até parecia um indivíduo muito bem preparado e muito capaz, que não é nada enérgico. Quer dizer, eu fiquei, e eu acho que não fui só eu, fiquei espantado. Como é que se quer, e eu tenho cuidado com o que vou dizer agora, como é que se quer Gouveia Melo, depois daquilo, acha que podia ser Presidente da República ou ganhar umas eleições? Também não se define por um debate. Não, desculpa. O que ali se passou foi muito grave. Foi muito grave, porque às vezes os debates dizem-nos coisas. Eu sou muito cético, já o que disse, da capacidade dos debates de definirem o que quer que seja. Aquele foi. Porque eu nunca vi nada mais desastroso. Aquele homem não tem, na minha opinião, não tem qualidades políticas mínimas para desempenhar um cargo. Contra Marcos Mendes e Coutinho Figueiredo. Acho que mais uma vez Marcos Mendes mostrou que isto não tem nada a ver sobre quem eu vou votar ou vou deixar de votar, que é de longe o mais bem preparado politicamente, e que Coutinho Figueiredo... Ou para a Presidência da República? Pós-debates, quer dizer, pós-debates, e ele tem ideias do que é ser Presidente da República, isso chega. Agora, e depois vimos um Coutinho que de facto se deixa deslumbrar pela vaidade. Quer dizer, não há outra maneira de pôr a questão. Quer dizer, alguém que é confrontado com factos, quer dizer, as insinuações, nós aqui já falamos disso, as insinuações são o pior que pode existir numa discussão, não na política ou que seja o que for. Quer dizer, quando tu és confrontado e dizes, então diga-me lá, o senhor, está aí desse lado, quem é que foi que lhe disse para o senhor desistir da minha candidatura? Ou quando é que eu lhe disse? E a outra pessoa fica a olhar para ele e diz, eu não posso dizer. Até diz bom dia. Ou coisa, e diz bom dia. Ou então, quando se diz, então quais são os meus interesses que o senhor põe em questão, e ele assobia para o lado. Também é uma coisa extraordinária falar dos interesses de Marcos Mendes com certos apoiantes da campanha de Coutinho Figueiredo. Mas eu também não quero entrar em insinuações e também não o vou fazer. Mas foi muito bom para Marcos Mendes. Se haver estes 2 debates ou outros que tenhas visto e que te tenham impressionado, te ajudem a decidir. Nenhum deles me impressionou particularmente, mas faria um comentário que é assim: isto de ser política é mais difícil do que parece. Exatamente. Ou seja, as pessoas acham que é fácil exercer funções políticas, estar no confronto, ter que esgrimir argumentos, conquistar a confiança da população, e que qualquer um podia fazer aquilo que os outros andam ali a fazer, aquilo também eu fazia. Exatamente. E depois, de facto, a história do artista e o quadro. E de facto, depois vemos que nestes 2 debates de que estivemos a falar, o Coutinho de Figueiredo, que é uma pessoa já com uma grande experiência política, que normalmente é um bom debatedor, de facto entrou mal na discussão com o Marcos Mendes e ficou completamente... Aconteceu ao contrário nos 2 debates, não é? Marcos Mendes entrou bem e conseguiu condicionar Coutinho. Gouveia Melo foi ao contrário, entrou mal e tentou condicionar o outro e acabou condicionado ele. E de facto, quer dizer, o desnível da preparação para uma discussão política, para o confronto de ideias, da qualidade dos argumentos entre António José Seguro e Gouveia Melo foi imensa, e foi muito constrangedor ver Gouveia Melo com uma postura até física de desconforto, de falta de à vontade, a olhar para papéis como para ler aquelas tiradas que eventualmente lhe tenham escrito para ele atirar, mas atirava-as fora de tempo. Quer dizer, claramente isto foi muito, muito evidente. Agora, se isto tem impacto nos eleitores do
do Almirante, não sei. Agora que claramente ele joga para vários. Ele jogou ali para o eleitorado de esquerda, vai jogar para o eleitorado do PSD quando tiver com Marcos Mendes. Perdeu completamente o foco e já não sabe para quem está a falar. A convicção que eu tenho é essa. E de facto, as únicas coisas consistentes nas sondagens que ao longo destes meses têm vindo a aparecer e que são muito diferentes entre si, mas todas elas apontam para duas coisas que são consistentes. A primeira é que André Ventura tem de facto um eleitorado muito firme. E a segunda é que o Almirante tem vindo a perder apoios à medida que o tempo vai passando e ele se vai expondo mais. Pronto, é isto que tem. Começa também a ser matéria obrigatória, e isso é mau sinal, o comentário à performance do Sr. Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, apareceu, ou reapareceu, queixou-se de ser mal interpretado e insinuou que havia até um propósito nisso, mas não quis dizer o que era. Veio dizer que o Ministério Público não dá prendas de Natal a ninguém, como se não tivesse sido ele a afirmá-lo, e pôs um laço na prenda, mostrando-se desconfortável com as críticas e afirmando que por ele nem sequer estava ali. Enfim, o que é que vos ocorre dizer? Boa frase, boa conclusão. Enfim. Bom, primeiro, o Otávio Machadismo chegar ao Procurador-Geral da República é assustador. Isso quer dizer o quê? O Otávio Machadismo vocês sabem daquilo que eu estou a falar, que é tipo, o que ele fez foi insinuar que havia uns interesses obscuros qualquer que o querem dizer mal, que nós sabemos quais são, mas ele não dizia. Isto é muito grave numa pessoa que exerce o cargo de Procurador-Geral da República. Uma coisa, mas que não querias se exercer, uma coisa é o Otávio Machado dizê-lo, outra coisa é o Amadeu Guerra, que não queria exercer. Isso é uma conversa também lamentável, porque também mal estamos se temos uma pessoa que não queria exercer o cargo num cargo tão importante. Mas isso é o menos. O mais relevante, aliás, parece ridículo, mas o que mais me chamou a atenção nessas declarações foi uma pequena nota em que ele, Amadeu Guerra, se queixava de que até a família dele lhe pergunta pelas escutas. E que aquilo o embaraçava, e que era uma coisa que estava a perturbar a vida dele. Bom, talvez as pessoas e as famílias que veem as suas escutas e dos seus familiares pegadas num pasquim, talvez sintam mais aborrecidas. Talvez as pessoas que estão sob suspeita durante anos a fio, sem serem julgadas ou sequer ouvidas, se sintam mais incomodadas e as suas famílias também. E, bem, e por último ponto, eu queria lembrar algo que está a acontecer, que entretanto as suas declarações apagaram, que foi aquela conversa de que nós não íamos ter acesso àquilo que se passa nas averiguações preventivas. Hoje já no Expresso vem um artigo que eu ainda não tive o cuidado de ler. Não, deste ano, desta semana, em que se fala de que tem que acabar. Há uma proposta para acabar com este tipo de averiguações preventivas. Eu confesso a minha ignorância, porque não vi Vai-se acabar com o quê? Vais fazer uma lei para dizer que não se pode fazer coisas que não estão na lei? Depois isso realmente é fascinante. Mas ele dizer que não se pode ter acesso a partes de investigações, porque no fundo uma averiguação é também uma investigação. Sim, mas é que isso não faz lógica nenhuma, porque uma averiguação preventiva é feita com fontes abertas. Não sei, mas eu quero saber. Quer dizer, se ainda cada vez perdemos mais capacidade de escrutínio do Ministério Público e das suas ações. Quer dizer, o Ministério Público não pode ser uma entidade que é uma espécie de inatingível, imprescrutável, e que nós não podemos escrutinar. Quer dizer, isto... E o PGR acha-se no direito de ter uma conversa de voz grossa quando nós estamos há 6 anos com um processo... Voltamos à mesma guerra de sempre. Os políticos é que determinam, são eles que são eleitos. O procurador não pode fazer o que lhe apetece. Paulo, já me ouviste aqui dizer muitas vezes... Que o procurador tem, nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público, imensos poderes. Claro que, no que entanto, tem. Não exerce. Não, claro que não. Não tem vindo a exercer ao longo destes tempos. Mas não é o único. A hierarquia do Ministério Público não é assim. Não é exercida. Não é. Pois, mas Paulo, já me ouviste aqui muitas vezes dizer que um problema político. Uma coisa é o problema ser político, e é um problema político. Outra coisa é uma pessoa que está a exercer o cargo não o querer exercer.
E é o que aqui está em causa, porque afinal toda a gente andou a falar do Monteiro, que dizia que era a rainha da Inglaterra, ou que o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, que pelos vistos veio-nos fazer um favor, Está a fazer de príncipe. veio-nos fazer um favor, também é uma rainha da Inglaterra, foi o que ele disse. E Cisa Vieira, sobre esta aparição de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, com estes ditos. Não há muito a dizer. Quer dizer, pronto. Uma das coisas que se disse quando foi nomeado este Procurador-Geral da República era que era preciso haver uma pessoa com mais capacidade de comunicação, que tivesse a possibilidade de explicar o que se passava dentro do Ministério Público, que tivesse não só a autoridade interna, mas também essa capacidade externa de falar. E foi muito saudada a nomeação de Amadeu Guerra nesse sentido, e logo nos primeiros tempos ele apareceu a falar e a dar mais entrevistas do que ao longo de todo o seu mandato a sua antecessora. Mas de facto, quer dizer, quem fala e tem que corrigir o que disse ou explicar ou clarificar. Obviamente tem capacidade de comunicação relativamente limitada, ou então também nem sequer tem a autoridade interna que nós julgávamos que ele poderia ter, e por isso tem imensa dificuldade em explicar porque é que se passam determinadas coisas ou não se passam outras. A verdade mesmo é esta, é muito, eu continuo a dizer isto, o Ministério Público tem uma autonomia que está constitucionalmente consagrada. Tem uma lei orgânica que permite, que lhe dá uma hierarquia e a possibilidade de gerir recursos que são muito significativos. Tem uma lei processual que lhe dá imensos poderes, dos mais diversos e mais intrusivos, para levar a cabo a sua missão, uma delas que é exercer a justiça penal em nome do povo e ser titular da ação penal em nome do Estado. E finalmente tem contado até com uns juízes de instrução muito colaborativos. E portanto a pergunta toda que se faz é: qual é o balanço que o Ministério Público no seu conjunto e sucessivos Procuradores-Gerais da República, que estão no topo da hierarquia do Ministério Público, têm na verdade feito com isso? Nós estamos, à medida que fomos aprovando leis a dar mais poderes ao Ministério Público, à medida que fomos reforçando os recursos à disposição do Ministério Público, à medida que fomos dando-lhe, fazendo aprovar leis diversas para conseguirem atuar mais eficazmente, qual tem sido o resultado? Estamos todos mais satisfeitos de que a criminalidade é punida, que a corrupção é reprimida? Não. E, portanto, obviamente, o juízo que nós temos todos que começar a fazer é: o que é que os senhores estão a fazer com isto? Como é que os senhores prestam contas ou não à sociedade, aos contribuintes, da forma como aplicam os recursos que nós estamos a fazer? Porque se não estão a conseguir condenar os culpados, e a única coisa que estão a fazer é dizer que as coisas levam ao seu tempo, temos que fazer as escutas durante 4 anos, são importantes porque estas coisas não se resolvem de um momento para o outro, a gente diz: desculpem lá, mas esse assim então não servem. O que vocês estão a fazer é uma demonstração de incompetência. Quando nós confiamos na justiça, e quando apontamos para exemplos de lá de fora, investigações discretas, acusações claras, julgamentos imediatos e condenações também quando as pessoas são culpadas. E isto é o que a gente espera de quem tem estes recursos todos. Vamos muito rapidamente olhar ainda para uma matéria. Lá fora as coisas espiam bastante mais fino e é bastante importante aquilo que se passa com a administração norte-americana em relação ao resto do mundo e à Europa, e muito particularmente. A administração norte-americana acha que a Europa está decadente, que as políticas migratórias estão a causar um processo de erosão civilizacional, propõe-se ajudar a corrigir a trajetória apoiando partidos nacionalistas de extrema-direita. Cisa Vieira, de que vale o aviso de António Costa de que a Europa não aceita ameaças de interferência na soberania de cada país? Vale o que vale. Quer dizer, o que eu acho que é importante é este documento de Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. É um documento importante porque tipicamente eles aprovam isto periodicamente e depois a atuação
dos vários ministérios, do Departamento de Estado, das Forças Armadas, etc., são consistentes com esta estratégia. E nós até ao momento podíamos sempre pensar que aquilo que dentro da administração americana algumas vozes iam dizendo, ou aquilo que eram os caprichos do presidente Trump, etc., correspondia assim a ideias vagas que não estavam estruturadas. Mas quando eles fazem este documento, que passa por um processo de elaboração, de discussão e depois de aprovação formal, que leva finalmente à execução de políticas todas consistentes com aquela visão, na verdade, que o J.D. Vance já vinha dizendo. Aquilo que percebemos é que a visão é clara, a visão é revolucionária, como tenho falado, no sentido de uma alteração muito significativa da forma como os Estados Unidos olham para o mundo e se querem relacionar com o mundo, e muito consistente com as piores coisas que vínhamos receando. E, de facto, o documento aponta para uma alteração da perspectiva dos Estados Unidos sobre o mundo, é o regresso à tal ideia das esferas de influência. Olha para a China como um rival estratégico, mas tem a imensa preocupação de dizer nós temos que evitar uma guerra aberta com estes senhores, temos que os manter em respeito, mas a nossa preocupação é isto implica termos, por exemplo, aliados na Ásia, etc. Que assumam, eles pedem que assumam mais responsabilidades na contenção disto. Os Estados Unidos estão essencialmente preocupados com o continente americano, onde dizem são recursos, são a capacidade de não permitirmos interferências externas, de colaborarmos com estes regimes na medida do nosso interesse. E, portanto, coisas como o que tem estado a dizer sobre o México, ou sobre o Canadá, ou sobre a Groenlândia, são consistentes com esta visão. E sobre a Rússia, claramente diz, a Rússia é um poder importante, nós não temos disputas ideológicas com a Rússia, isso aliás não é relevante no plano das relações internacionais, é deixá-lo estar. E depois, muito curiosamente, depois de dizer que os Estados Unidos se devem despreocupar daquilo que são as opções políticas, os sistemas políticos em zonas como o Médio Oriente, como a Rússia, como a China, até como a África, não como diz, não tem, para a Europa. Relativamente à Europa, dizem não. A Europa, que eles dizem são próximos de nós, mas para serem próximos de nós, então têm que ter um sistema político que para nós é importante. Nós estamos a borrifar se a Rússia é uma ditadura, se a China é uma autocracia, se os países do Médio Oriente são uma plutocracia. Não temos nada que saber com isso. Mas para no fundo, mesmo para a Europa, mas a Europa, na Europa, nós temos uma palavra a dizer sobre como é que eles organizam a sua política interna. Nós não gostamos da União Europeia, particularmente se a União Europeia não for, digamos assim, controlada por partidos que eles entendam que são favoráveis à sua visão da civilização. Portanto, é um documento muito preocupante. Basicamente, tudo aquilo que o J.D. Vance disse em Munique no início do mandato do Presidente Trump está lá. A visão da Europa como um continente em decadência. Estas coisas são mesmo muito sérias. E, perante isto, de facto, eu sei que estou a falar há muito tempo, mas como aqui o meu colega falou tanto sobre os temas anteriores, vou só perder mais um minuto. Já volto a ti. Já volto a ti. Vou só fazer mais uma coisa que é mais um minuto para dizer. A Europa tem que levar isto mesmo a sério. A Europa tem que, mesmo numa situação de estado de necessidade, em que estamos muito dependentes dos Estados Unidos para a nossa defesa, para as nossas infraestruturas tecnológicas, ou seja, tudo aquilo que é o suporte, na verdade, nós temos que começar a construir decididamente os pilares da nossa autonomia estratégica, sabendo também que os Estados Unidos vão estar a financiar, vão estar a apoiar, vão estar a dar força àqueles que querem destruir a Europa e permitir que a Europa seja um continente não vassalo de Rússia e Estados Unidos. Já lá vamos a essa parte, mas Pedro Marcos Lopes, do que vimos escrito neste documento, do que lemos na entrevista de Trump ao político, corremos o risco de uma cisão na Aliança Atlântica? Claro. Aliás, esse é um dos pontos que eu me surpreendeu ver pouco analisados. Neste momento, o que este documento é muito revelador e, aliás, tem uma enorme vantagem. É completamente claro. O que se olha para aquele documento e se lê é que nós deixamos de ter um aliado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixaram de ser um aliado europeu.
A questão é que, se calhar acreditamos que muda de presidente, as coisas voltam ao normal e não voltam. Definiram a sua estratégia, e a sua estratégia diz: estes senhores não são nossos aliados. E eu gostava de saber, gostava de perguntar aos políticos que contam, quer dizer, como é que se tem uma aliança de defesa com alguém que não é o nosso aliado? Não, isso é o que estão a tentar fazer, portanto, é encontrar essa isso autonomia. É impossível. E eu começo pela Europa. A Europa, é muito engraçado assistir. Eu gostava que isso até aparecesse em livro nos últimos 20, 30 anos, àquilo que tem sido na Europa o debate sobre o caminho da Europa. Qual é o caminho que a Europa deve seguir? E nós tivemos durante muito tempo, e ainda acabamos por ter um bocadito, um conjunto de pessoas que achavam isto já chegou em termos de integração. Está bom sim. Assim. E são as mesmas pessoas que agora andam assustadas e que dizem que a Europa tem que se unir mais, tem que ser mais coesa. Federalismo e mais integração agora não vais ter. Agora não é possível. Paulo, pois, o problema talvez seja esse. Eu acho que sim. É estender o tapete vermelho a eu acho que sim, que tem que haver mais tendência. Eu sou um federalista, já aqui o disse. Acho que o caminho é esse, e não é pelo facto de haver uns traidores que nós devemos deixar de calcorrear este caminho. Mas este caminho já devia ter sido calcorreado antes. Mas houve um conjunto de pessoas e de políticos importantes que acharam que o status quo era este e que não se devia ir muito mais longe. Acordaram tarde e agora temos um problema não só de coesão económica, e é muito importante a coesão económica da Europa para combater o resto, e temos um problema militar. Nós temos que nos organizar militarmente para defender o espaço europeu. Isso para mim é claro. E não é com 14 tanques diferentes para cada país. Mas então deixa-me ir aí, porque o nosso tempo corre. Deixa-me introduzir-te outro tema. Mas eu ia acabar. É rápido. Esta é a parte direta. Esta é a parte direta. E depois, há só um bocadinho. Há aqui algo que tem de ser dito. Neste momento, os Estados Unidos têm uma guerra contra a Europa. E a guerra contra a Europa não é só uma guerra, digamos assim, de influência. Não é só achar que eles são nossos concorrentes. Não. Neste momento, havia um país, que era os Estados Unidos, que era uma espécie de farol, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, mas era uma ajuda no farol para princípios, para valores tão importantes como os que estão na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Já não é. Ficamos sozinhos, porque eles não querem, eles querem apoiar movimentos que querem destruir a Europa. Portanto, temos aqui uns traidores, que são os aliados deles, para nos destruir. Vários que estão bem identificados. Portanto, deixamos de ter ali um aliado, deixamos de ter um referencial. Também agora havia mais coisas, mas enfim, não vale a pena repetir. É a volta da doutrina Monroe, que nós pensávamos que estava completamente. É o fim do multilateralismo, é o fim da capacidade dos povos falarem uns com os outros, que não seja por via de relações de força. É o que está naquele documento. Aquele documento, enfim, salvo melhor opinião, mudou completamente o caminho do mundo e o caminho dos equilíbrios das forças. Mas como dizia o Robert Reich, eu tenho que dizer isto, não sei se vocês viram, o Robert Reich, que é um tipo que eu tenho uma admiração, está convencido que o Trump está louco. E então eu recomendo muito ver a timeline do Robert Reich, que ele tem lá vários vídeos sobre isso. Esta urgência de armar a Europa para enfrentar a ameaça russa com um crédito de 150 mil milhões de euros disponível leva a que se sacrifique a transparência neste processo. A minha pergunta é sobre a manchete do Expresso deste fim de semana, que dá conta que investimentos de quase 6 mil milhões de euros estão a ser decididos em segredo, sem concurso, sem consulta à oposição, ignorando até a disponibilidade demonstrada pelo PS para ajudar a racionalizar estes investimentos que são de médio prazo. Cisa Vieira, é um risco que temos que correr, diminuir a transparência para garantir que há eficácia e rapidez na Europa para se defender? São coisas diferentes. Obviamente, ao contrário do que líricos podiam pensar quando tínhamos todo o tempo do mundo, não se pode fazer compras militares de equipamentos pesados e pensar que aplicamos o Código dos Contratos Públicos ou leis demarcadas disso. Mas pode haver na mesma transparência. Esta é a primeira. Não podemos. Sobretudo quando temos que tão rapidamente
como no atual cenário de guerra, estar a construir as capacidades militares que precisamos de responder muito rapidamente. Quer dizer, isto é mesmo assim. Quer dizer, nós estamos a ter que fornecer obuses e mísseis à Ucrânia. Não podemos estar a abrir concursos públicos para fazer isso. Isso tem que ser feito. Depois, a segunda coisa é que a maior parte destes investimentos que vamos ter que estar a fazer, como dizia o Pedro Marcos Lopes, têm que ser feitas coisas que são quase compras comuns ao nível da União Europeia, ou então em que os vários Estados fazem acordos entre si para mandar produzir tanques de um só modelo, aviões de outro modelo, fragatas de outro modelo, que é para até dar alguma uniformidade nos equipamentos militares que estão à disposição das Forças Armadas dos vários Estados-membros. E, portanto, é inevitável que a coisa se passe assim. Mas não se passa assim. Deixa-me só dizer que Portugal tinha a opção de comprar fragatas francesas ou fragatas italianas, optou pelas fragatas italianas e nós não sabemos porquê. A questão é, não sabemos, não sabe a oposição, não sabe o país. Não... Nós não temos... Eu confesso-te que este género de coisas são opções mesmo que têm a ver com razões operacionais e com outras razões. É bom que nós temos que confiar que quem toma essas decisões as toma da melhor maneira. E obviamente, se nós pensamos que podemos fazer referendos sobre se é melhor comprar umas fragatas francesas ou umas fragatas italianas, isso é completamente absurdo. Nós temos que confiar que há um processo. O que é que podemos exigir? E sempre foi mais ou menos a tradição, apesar de tudo, é que a Assembleia da República tenha uma capacidade de acompanhar isso. isto. Que estamos a falar. Não? Ou seja, a Assembleia da República aprova a Lei de Programação Militar, que é uma lei orgânica que tem que ser aprovada por um consenso muito alargado e que diz quais são os investimentos para cada uma das armas, em que tipo de equipamentos, etc., que vão ser feitos. E depois é de boa prática que exista na Assembleia da República um acompanhamento destes processos. Não é para os deputados aprovarem as compras. O Governo fala numa estrutura de missão, o PS quer uma subcomissão parlamentar. Uma estrutura de missão é algo que funciona dentro da administração executiva, ou seja, na dependência do Governo. E eu acho de facto que é bom que o Parlamento, tal como acompanha a atuação dos serviços de informações, etc., tenha também ou na Comissão de Defesa ou numa comissão especializada com este efeito, acompanhe todos estes processos de investimento que vão ter que ser feitos e que é o que vamos ter que fazer. Pedro Marcos Lopes, sobre esta matéria e o facto de termos que aliar urgência à transparência. Eu receio ter de trazer aquilo que eu disse na minha última intervenção para esta conversa também. Eu não consigo perceber bem, e é um problema de falta de entendimento mesmo, o que é que nós, como país da Europa, com outros países europeus, andamos a fazer em termos de defesa. Porque das duas uma, ou nós percebemos que temos que ter uma estratégia comum europeia de defesa e, portanto, organizamos as compras das nossas necessidades militares em função de um grande plano de defesa. E do que podemos fazer, nós temos muito mar, provavelmente podemos ter muito marinha. Mas até o facto de nós termos muito mar não é uma razão para que isto não seja coordenado em termos europeus. Porque quer dizer, há um dado muito relevante, Paulo. A Europa, nos últimos anos, gastou muito mais dinheiro em defesa do que a Rússia. E agora, a voz comum de quem sabe de defesa é que a Rússia está muito mais bem preparada para um conflito do que a Europa. Portanto, aqui, o que é que acontece? Mas as condições de vida na Europa são muito melhores do que na Rússia. Não. Eles gastaram mais dinheiro nós gastamos mais dinheiro em armas, mas também somos mais ricos e mais dinheiro. Não, mas não é isso que está em causa. Não é isso. Não percebeste o que eu quero dizer. Nós gastamos mais dinheiro, temos mais capacidade de nos armar do que a Rússia, estamos mais bem armados do que a Rússia, mas afinal não estamos. Ou seja, o que é que faltou? Faltou aquilo que eu já disse atrás. Coordenação, capacidade de ter um comando único para ver que a cada momento quais são as necessidades em cada local, e o que nós continuamos a fazer é o que sempre fizemos, é que cada um está-se a armar. E isto não vai a lado nenhum, porque depois é como dinheiro deitado à rua. E eu preocupa-me muito menos a questão da transparência. Porque confio, obviamente, apesar de ser Nuno Melo, confio muito mais. Confio na transparência, confio, enfim, na honestidade do nosso Ministro da Defesa. Apesar de achar que ele não é competente para esse cargo, acho que é um homem sério que o vai fazer agora. É como, enfim,
estamos a gastar dinheiro descoordenadamente e isto não vai ter bom Sabes lá resultado. para que vai servir. Sim. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio e com a aproximação do Natal cresce a responsabilidade dos nossos comentadores residentes, porque as propostas culturais podem ser entendidas pelos ouvintes como sugestões para uma prenda de Natal. Espero que se tenham preparado para tamanha responsabilidade. Esta semana quem começa é Pedro Cisa Vieira. Livros para ler, música para ouvir, mas também se podem oferecer bilhetes para uma peça de teatro, para uma exposição, até para um concerto em 2026. O que é que propões, Pedro? Bom, há coisas que hoje em dia para prendas de Natal já não se oferecem. Música, Mandas links, não, Até podes vídeos, oferecer uma DVDs, assinatura, etc. Podes oferecer uma assinatura do Spotify. É verdade. Eu já ofereci várias vezes assinaturas de revistas. São presentes que ficam pelo ano inteiro e é uma coisa boa. Costumava oferecer uma assinatura para pessoas próximas da New York Review of Books, que é sempre uma maneira de fazer entrar pela nossa casa toda de 2 em 2 meses. Estraga-nos a casa toda, Pedro, que é uma quantidade faz-nos de entrar papel. o mundo e muita curiosidade intelectual, e portanto isso é sempre uma prenda muito boa. Mas eu vou sugerir 2 ou 3 livros que vi durante este ano e que, além de um que já sugeri aqui, que é A Hora do Predador, do Giuliano da Empoli, que está publicado em Portugal, 2 que ainda não foram publicados e que espero que sejam a breve trecho. Um que é o 1929, do Andrew Ross Sorkin. O Andrew Ross Sorkin é um jornalista americano que escreveu vários livros muito conhecidos, como por exemplo um sobre a crise financeira de 2008, e este é sobre a crise de 1929. É um livro absolutamente fascinante, porque nos permite perceber não apenas porque é que aconteceu a crise, mas também como é que ela foi gerida pelos banqueiros centrais, pelos governos, os erros que se cometeram. Não está traduzido. Espero que seja traduzido a curto prazo. E um outro ainda mais fascinante, e é um objeto muito único, que também ainda não está traduzido, mas seguramente vai ser, porque está a ser um best-seller extraordinário em todo o mundo, que na versão inglesa se chama I Deliver Parcels in Beijing, e que é escrito por um senhor Hu Yanan, que é um homem que de facto entregava encomendas em Pequim na sua motorizada e que escreveu um livro que foi um grande sucesso primeiro na China e agora em todo o mundo, sobre a sua experiência, sobre a sua vida, e que descreve 2 ou 3 coisas muito interessantes numa voz e numa fala que raras vezes chegam, digamos assim, ao comum da sociedade, que é precisamente como vivem as pessoas que fazem esta profissão, que nós vemos passar, que nos incomodam, mas que têm histórias de vida muito impressionantes, e ele conta não apenas como aquilo para ele é uma forma muito importante de conseguir aceder a recursos financeiros que na vida anterior que tinha, trabalhando no sul da China, numa fábrica, não conseguia atingir, mas também a desumanidade e a falta de tempo que aquela atividade lhe impunha. Eu que estive na China muito recentemente, como vocês sabem, e que vi a evolução extraordinária que, mais uma vez, ao fim de 12 anos de lá ter voltado, o país teve, ao nível do bem-estar, da qualidade das cidades, etc., que ali se vive, a presença sempre visível destes entregadores, os nossos Uber Eats, etc., ali é impressionante. Esta história está muito bem contada de uma perspectiva que nós normalmente não ouvimos. É mesmo um testemunho muito próprio destes tempos e uma excelente leitura e uma boa prenda de Natal. 3 propostas, 3 livros, um em português, 2 ainda estão em inglês, também já há cada vez mais pessoas a lerem em inglês. Pedro Masco Lopes, as tuas sugestões? A minha primeira é um apelo, porque eu também leio algumas coisas nas línguas originais, em inglês e noutras línguas. Esta original é em chinês. Mas sim, mas já tu leste em inglês. Já vais ver o que eu quero dizer. Mas é fundamental as pessoas lerem em português e lerem as traduções, porque se não for isso, nós vamos ter uma grande dificuldade no nosso, ainda mais, ou para uma dificuldade ainda acrescida ao nosso mundo editorial. Há muitos livros que não chegam a ser traduzidos. Posto isto, e ainda não entrando bem no espírito, já vou entrar no espírito de Natal, mas não. Vou começar por uma exposição que vale muito a pena ver no Museu Júlio Pomar, que é o Humus.
O Museu Júlio Pomar é um museu lindo, perfeito. Trabalha lá um grande amigo meu. Um edifício muito bonito, feito lindo, por um grande arquiteto. Exato. Trabalha lá um meu querido amigo Pedro Faro, que é uma sumidade em termos de conhecimento da arte, mas tem uma exposição cuja curadoria foi pela Ana, salvo erro, é a Ana Rito, é a curadora Ana Rito, e é uma exposição que se chama Humus, com obras do Júlio Pomar, claro, é no Museu Júlio Pomar, da Graça Moraes, do Daniel Moreira e da Rita Castro Neves. Muito a visitar, e até pelo edifício, como estava a dizer o Pedro, vale muito a pena ir lá. Depois são 2 livros que não estão traduzidos. Isto começa a ser aborrecido nós dizermos isto, mas é muito importante traduzi-los. Um é do Philip Sands. Philip Sands já escreveu um livro extraordinário que eu adorei de morte, que foi o Leste-Oeste, sobre 2 pessoas que cresceram muito próximas sem se conhecer, que foram os inventores, entre aspas, do crime do genocídio, e portanto o Philip Sands tem esse livro extraordinário, e agora escreveu este, também é de 2025, que é o 38 London Street, 38 Londres Street, aliás, o texto, e é sobre o princípio do caso do Pinochet, sobre os nazis na Patagónia. É um livro absolutamente extraordinário, como todos os do Philip Sands, tem que ser traduzido. Estou convencido que vai ser, porque o primeiro foi um grande sucesso editorial em Portugal. E o segundo, que também estou convencido que vai ser traduzido, é de um dos meus escritores contemporâneos favoritos. É o Eduardo Saint-Aubin, nunca sei se é Aubin que se lê ou se é Aubin, mas eu acho que é Eduardo Saint-Aubin, que se chama Parallel Lines. É o homem do Melrose. É um escritor muito especial, um escritor cheio de wit, com muita piada, muito irónico, uma maneira de escrever muito especial, e gostava muito que isto fosse traduzido e que as pessoas lessem o Eduardo Saint-Aubin. Já leram com certeza os outros livros que ele escreveu, foram também grandes sucessos. E para terminar, para que não fiquemos sem uma música, assim, aqui sim. Já vamos começar com as músicas de Natal. E a música de Natal que eu tenho para vocês, que eu tinha aqui escolhido e está-me a fugir, é a do... Vem a tocar. Que estás a ver. Eu vou sugerir uma música de Natal. Também, então sugiro tal que eu procuro. É um clássico de Natal do cancioneiro americano, escrito por um compositor chamado Thad Jones, que depois teve uma letra posteriormente, que se chama A Child is Born. E eu sugiro que ouçam esta canção numa versão recente de uma cantora holandesa extraordinária que se chama Faye Klassen. Escreve-se Claassen. Faye Klassen. A Child is Born é uma belíssima canção de Natal. Não podes pôr a tocar um bocadinho? Olha, aqui ainda tens problemas de direitos. Se calhar um bocadinho, não tens? Um bocadinho só para sabermos o que é. Pronto, agora já tenho a minha também. Agora podes pôr tu também. A minha... Podes falar em cima. A minha é menos sofisticada. Ele tentou parar com um gesto de DJ, mas não foi capaz. Não tem jeito para DJ, tu. A minha é de um grande compositor americano de que eu sou particular fã, e que é o Tom Waits. E a música é o Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, que é uma música bem mais bonita do que esta, aliás. Esta é muito bonita. Então olha, toma isto. Tom Waits. Este piano do Tom Waits é imbatível. Com Tom Waits nos despedimos. Quando voltarmos na próxima semana, já só faltarão fazer 4 debates presidenciais em que participam os 8 candidatos. Os 4 da esquerda encontram-se sábado e domingo na TV e RTP, e já estamos a ouvir Tom Waits por baixo. Ventura e Coutrinho, os mais fortes nas redes sociais, debatem na SIC, e o último debate é na segunda-feira da semana de Natal entre Gouveia e Melo e Marcos Mendes. Tenha um bom dia, um bom fim de semana, uma boa semana de trabalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus.
No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.